Olá, meu nome é Maíra Lacerda, eu sou presidente da ASBRAP e estou aqui hoje com Simão Pedro, diretor do I, para apresentar o Instituto de Identificação para vocês. Sejam todos bem-vindos, prazer estar aqui com você, Maíra. Vamos? Osmar, tudo bem? Tudo bom, Maíra? Vamos iniciar a visita? Vamos sim. Ótima visita para vocês. Obrigada. O nosso trabalho aqui no Instituto de Identificação, ele começa com a identificação do cidadão. A gente recebe o nosso requerente aqui na nossa recepção para fazer o documento de identificação dele, que é o RG, que ele agendou previamente. Ele se desloca até aqui o Instituto para fazer o atendimento. E é nesse momento que a gente tem a coleta multibiométrica? Exatamente. A gente vai trabalhar principalmente com 3 tipos de biometria, que é a biometria facial, a biometria papiloscópica e a biometria comportamental, que eu vou mostrar para vocês agora. Então a gente tem um requerente sendo atendido aqui por um colega nosso. Vocês conseguem ver ele fazendo o registro da biometria facial e na sequência ele vai fazer o recolhimento das impressões digitais, que é a biometria papiloscópica, e por fim a biometria comportamental, que é a assinatura dele. Então você vê o nosso colega colocando o dedo do requerente no scanner. Então essa imagem ela é digitalizada, a biometria é capturada a partir do dedo do requerente, numa versão digitalizada que vai ficar disponível nos nossos bancos de dados. Atualmente a gente tem 4 milhões e 100 pessoas cadastradas, né? Isso, com mais registros para cada indivíduo. Exatamente. Para cada um desses indivíduos a gente faz a coleta dos 10 dedos, da fotografia da face e a assinatura. Obrigada, Osmar. Agora você segue para a identificação criminal. Beleza, obrigado, Maíra. Tchau, tchau. É muito importante para a investigação a gente identificar a vítima, porque ela é um ponto de partida primordial para a investigação policial. Então aqui no laboratório a gente traz os tegumentos que a gente conseguiu lá no IML, foram coletados de vítimas de homicídio, vítimas de latrocínio ou vítimas de desastres naturais. Então esse aqui, como vocês podem ver, é o laboratório, a gente trabalha em conjunto com o IML. E a partir do exame médico legal que é realizado lá embaixo, o colega papiloscopista realiza o exame papiloscópico nas mãos da vítima. Quando se trata de uma vítima com as mãos preservadas, a recuperação dessas impressões digitais geralmente é mais simples. Quando se trata de uma vítima que esteja no estágio avançado, a gente tem que recuperar esses tegumentos utilizando algumas técnicas químicas, como vocês podem observar a colega trabalhando com o material que foi recolhido no IML. Esse exame ele é muito importante, principalmente em casos de desastres naturais. Um exemplo muito interessante do nosso trabalho foi realizado no caso de Brumadinho. Então nós tivemos colegas que foram chamados para ajudar as equipes de resgate e eles trabalharam lá incansavelmente tentando identificar o máximo de vítimas possíveis. A partir da identificação da vítima, a gente já consegue dar uma informação muito importante para a investigação policial. Mas o nosso trabalho continua tentando encontrar a autoria do crime. Então a gente já fez a identificação da vítima e agora a gente vai passar para a parte da identificação do autor. A gente tem um veículo que está sendo periciado nesse exato momento pelos colegas responsáveis pela perícia em local de crime e como vocês podem ver,
a colega já está fazendo a inspeção visual do veículo e a aplicação do pó regular para revelação de impressões digitais na própria lataria do veículo. O veículo ele funciona como um local de crime igual aos outros, que podem ser uma residência, um estabelecimento comercial, um banco. Então esse carro estava envolvido em algum ato delituoso, o meliante supostamente tocou no veículo e o nosso trabalho é buscar vestígios que possam levar à identificação dessa autoria. Então, além da aplicação do pó regular, a colega também faz a parte de inspeção do veículo para a busca de outros vestígios, como objetos comuns, que possam ter sido manuseados pelo meliante. Então, aqui no caso, a gente consegue ver uma carteira de cigarro que pode ter sido tocado pelo autor do crime. Esses objetos, depois de recolhidos em local de crime, eles são encaminhados ao laboratório, porque no laboratório a gente consegue aplicar outros reagentes além do pó regular. Então a investigação continua no laboratório de exames papiloscópicos do Instituto de Identificação, onde a gente vai trabalhar com os vestígios que foram recolhidos em local de crime pelo papiloscopista da perícia externa. E aqui, nos fundos, é efetivamente o laboratório, onde a gente vai poder aplicar os reagentes que não estão disponíveis no local de crime para auxiliar a investigação. Então é importante ter em mente que qualquer tipo de objeto pode ser um vestígio. A gente costuma pensar muito em faca e revólver, mas uma simples garrafa de refrigerante pode ter sido manuseada pelo autor e pode identificar a autoria de um crime. Esses objetos eles são submetidos a alguns reagentes específicos para o determinado tipo de material que ele é composto, e depois a gente tem o colega aqui fazendo a inspeção visual desses objetos, tentando identificar vestígios papiloscópicos para registro. Inclusive ele fez a marcação ali de laranja e uma possível impressão digital que pode ser utilizada para identificação. Depois que o vestígio é inspecionado, a gente pode continuar trabalhando nele aplicando alguns reagentes fluorescentes. No caso, o colega está aplicando o amarelo básico, que é um reagente amarelo que dá um contraste muito interessante em objetos brancos. Depois de aplicado e lavado com água, os objetos são pendurados na esteira para secagem. Depois que os objetos secam, a gente continua a inspeção visual para ver se esse reagente melhorou a revelação da impressão. Então, o amarelo básico ele é um reagente super interessante, porque em contato com a luz azul e um filtro amarelo, ele gera uma fluorescência esverdeada, como vocês podem ver a colega aqui fazendo a inspeção do material. E depois que os vestígios são identificados no objeto, eles são fotografados utilizando as cores de luzes indicadas, né? Se o corante fluorescente não tiver sido aplicado, a gente faz a fotografia com luz branca convencional. Se o corante fluorescente tiver sido aplicado, a gente faz a fotografia com a luz azul com filtro amarelo e gera essas fotografias lindas. E o grande diferencial do Instituto de Identificação do Distrito Federal é que aqui a gente tem a maior câmara de fumigação de cianoacrilato do mundo, que é um equipamento disponível comercialmente em capacidades bem menores, só que os colegas aqui do Instituto desenvolveram essa câmara que cabe um veículo dentro, como vocês podem ver. A grande vantagem da utilização dessa câmera é que veículos relacionados a crimes mais sensíveis podem ser submetidos a essa técnica que costuma revelar mais fragmentos do que o comum utilizando o pó regular. Então ela tem uma capacidade de cerca de 24 mil litros, que cabe em veículos tão grandes quanto uma Fiat Ducato, por exemplo, que já é uma van. E vocês podem observar que ela tem uma porta aqui, então além da capacidade total, a gente pode usar ela na capacidade reduzida de 1/3. Encerrada essa parte da revelação dos vestígios feitos em local de crime e no laboratório, a gente segue para identificação e confronto das impressões digitais reveladas.
partir dos vestígios papiloscópicos revelados em local de crime e no laboratório, a gente passa para o exame de confronto. É aqui que a impressão digital palmar ou plantar revelada pelos colegas que vocês acabaram de ver é confrontado com o nosso banco de dados e um possível suspeito é identificado. Então aqui vocês podem ver o pessoal fazendo a busca no sistema, que auxilia a gente nessa pesquisa, mas é importante ressaltar que o sistema por si só não faz a indicação da autoria. É extremamente importante a participação do especialista na identificação para fazer a comparação com os suspeitos que o sistema indica. Aqui, inclusive, por conta da pandemia de Covid, a gente está fazendo um rodízio dos servidores para a segurança deles. Além desse trabalho de identificação com impressões digitais, a gente também faz a parte de identificação de vestígios faciais. Então, tanto a biometria papiloscópica quanto a biometria facial é extremamente importante para o nosso trabalho. A gente tem um banco de dados de imagens de face. Comumente, o vestígio mais comumente encaminhado para a gente são vídeos de circuitos fechados de TV, como o disposto na tela, em que são selecionados frames do suposto autor e a partir desse frame é trabalhado a imagem da face, utilizando também um sistema de busca similar ao que ocorre nas impressões papiloscópicas, mas mais uma vez a atuação do especialista é extremamente importante para fazer o confronto com as faces indicadas pelo sistema. É impossível que um sistema automatizado com uma base de dados tão grande quanto a nossa consiga cravar a identificação sozinho. E por fim, a gente também trabalha com os famosos retratos falados, né? As representações faciais humanas, em que uma vítima é entrevistada e um suspeito é desenhado para auxiliar as investigações. Então aqui a gente tem as salas privativas que a gente faz a entrevista com a vítima. A representação facial humana começa com a vítima escolhendo regiões da face do autor. A gente tem um banco de imagens aqui, nesse caso de olhos, por exemplo. Então a vítima pode escolher o olho que mais se assemelha ao autor do crime e essas peças são inseridas na composição da imagem junto com diversas outras características, como o nariz, a boca, e a gente inclusive pode começar a trabalhar com acessórios, como camisetas, piercings, pintas no rosto, colares e até máscaras. Então, o retrato falado ele vai auxiliar a investigação a encontrar o autor do crime, porque a vítima é o único vestígio que a gente tem. Além desse trabalho, a equipe da representação facial humana também trabalha com a projeção de disfarces, então a gente pode inserir diversos tipos de acessório nesse indivíduo, como essa camiseta, né, utilizada como uma balaclava, óculos, bonés, barba, diversos tipos de características. Um trabalho muito importante que a gente realiza aqui também é a projeção de idade, no caso de desaparecidos e foragidos, por exemplo, no qual a gente dispõe de uma imagem do indivíduo quando ele era mais novo, né? Uma criança ou um adolescente, e a gente faz a projeção da idade de como a face dele evoluiria com o tempo para auxiliar também a investigação policial a encontrar essa vítima desaparecida ou um foragido da polícia. E por fim, a gente finaliza, além de outros exemplos, com o quadro de reconhecimento facial, que um suposto autor é demonstrado para a vítima num quadro, junto com outras imagens do banco de dados que nós temos de outras pessoas que têm características fisionômicas similares. Então, a partir da apresentação desse quadro, a vítima pode fazer o reconhecimento do autor diretamente. E aqui, na sala da direção do Instituto, a gente encerra a nossa visita, agradecendo ao diretor pela disposição em compartilhar as salas e os laboratórios que a gente tem à disposição da população para auxiliar nas investigações policiais. Eu que agradeço, Osmar, em nome de todos os papiloscopistas, nosso Instituto de Identificação aqui do DF, essa oportunidade e esse trabalho que vocês fizeram, essa iniciativa da ASBRAP, sensacional, para que a gente possa apresentar as nossas instalações, mas principalmente nossas atribuições, né, que fazemos aqui no DF.